Olá, sou Bibiano Costa, professor especialista em metodologia de ensino de matemática, com mais de 38 anos dedicados a essa maravilhosa ciência que é a matemática. Seja muito bem-vindo ao canal Matematinovando e muito obrigado por assistir essa videoaula, que é a primeira videoaula aqui VA1, tá? Vou te mostrar metodologias novas e facilitadoras da aprendizagem. Vamos estudar aqui equações, inequações, funções quadráticas e muito mais, por uma linha de raciocínio diferente da tradicional e por um método incrível, que é o método B. Tá? Então, olhe na tela, me siga aqui. Equação do segundo grau na reta numérica, para você ver a novidade, né? A reta numérica. Você conhece alguém que já resolveu, que resolve a equação na reta numérica? Se não conhece, você vai ver agora. A reta numérica é uma ferramenta didática fantástica. Você vai saber por quê, tá? Método B. O método B foi o nome que eu dei a esse método em referência, é uma referência ao coeficiente B da equação, porque ele é o número que vai dar início à construção da reta e vai facilitar o cálculo da resolução de equações de segundo grau. Muitas equações de segundo grau, resolvidas por alguns métodos, levam de 4, 5 ou mais linhas, tá, para serem resolvidas. Aqui, pelo método B, nós vamos levar uma ou duas linhas, um pouco mais talvez, mas normalmente uma ou duas linhas te resolve uma equação do segundo grau pelo método B. Tá? E o método B vai mostrar detalhes que o método algébrico tradicional não mostra. Tá? Você vai ver isso aí. Aqui nós temos a equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero em que? Por que em que? Porque o que é o conjunto dos números do nosso dia a dia, os números racionais, que são os naturais, os inteiros e as frações, tá? Os coeficientes A, B e C são números reais, mas na maioria das vezes são números naturais, o que a gente vê, né, números inteiros, tá? O A não pode ser zero, o A não pode ser zero, tá? Porque se ele for zero, a equação deixa de ser equação de segundo grau. Bom, esse método tem como base o produto e a soma das raízes, mas nós não vamos precisar da soma das raízes, tá? É muito comum a gente ver resolução de equações pela soma e pelo produto das raízes. Aqui você não vai se preocupar com a soma das raízes, somente com o produto, mas não das raízes, tá? Então, esse método, ele tem base aqui, ó, na soma, que é menos B sobre A, e no produto, que é C sobre A, tá? Nós não vamos precisar se preocupar com a soma, tá? É um método bom, porque você resolve rapidamente muitas equações, principalmente quando A é igual a 1, né? Mas nós não vamos precisar da soma. Ora, se quando você faz com soma você já faz rápido, imagine você fazer só com o produto, não se preocupar com a soma, né? Mas o produto também não vai ser esse que nós vamos utilizar. Esse aqui é o produto das raízes. Nós vamos utilizar esse produto aqui, ó, PA vezes C, que é uma variante dessa relação aí, C sobre A, tá? É uma variante dela. Então, essa também, dessa forma, nós não vamos utilizar. Vamos utilizar dessa aqui, ó. Essa aqui nós vamos utilizar. E você vai ver que é muito prático, tá? Quando você usa essa relação. Vamos aqui para reta numérica, tá? Para resolver uma equação do segundo grau, é muito comum nós destacarmos o valor de A, o valor de B e o valor de C, né? Método tradicional, fórmula de Bhaskara, por exemplo, faz isso aí. Utiliza os coeficientes A, B e C.
nós vamos continuar utilizando o coeficiente A. Por quê? Porque a reta numérica, tá? Cada número da reta, cada valor da reta equivale a AX. Tá? Cada valor da reta equivale a AX. Então, por isso, vamos precisar do valor do A. Essa é uma razão. A outra eu vou já lhe mostrar. O valor de B não vai ser usado. Nós vamos precisar só da metade dele. Ó. Vamos precisar da metade dele. Metade quer dizer ele dividido por 2. Com o sinal invertido. Se aqui for mais, aqui vai ser menos. Então, vamos precisar, na verdade, de menos B sobre 2. Esse número é um número estratégico, tá? Porque é ele que dá início à reta numérica. O primeiro número da reta é ele, ó. Aqui, ó. E daqui gera-se uma simetria. Nós vamos caminhar para a esquerda e para a direita, pegando pares de números. Nós não vamos usar um de cada vez, vamos usar simultaneamente os pares, tá? E o valor de C também não vai ser usado dessa forma. Nós vamos multiplicar, ó, o A pelo C. Então vamos ter AC. AC. Quem é o AC? É exatamente o produto, ó. Esse AC é o produto de dois números que não são necessariamente as raízes, mas eles nos levam às raízes, tá, dessa equação. É só dividir por A, ó, tá? Bom, então, como resolver uma equação com esse método? Isso aqui você pode ver mentalmente em muitas equações, esses valores aí. Por isso, eu vou colocar aqui detalhado, vai parecer até trabalhoso um pouquinho, mas não é, porque nós vamos colocar números depois e vai ficar muito mais fácil. Bom, a partir do primeiro número da reta numérica, nós já podemos saber se a equação vai ter solução no conjunto dos reais ou não. Como? É só pegar aqui, olha só, existem 3 casos, tá? Existem 3 casos para isso. Tá? Se, primeiro caso, se o menos B sobre 2 lá, ó, menos B sobre 2 vezes ele mesmo, menos B sobre 2, for igual a AC, olha, igual ao produto, né? O AC, tá? Se for igual ao AC, então nós teremos duas raízes reais e iguais. Aí, ó, x1 vai ser igual a x2, duas raízes reais e iguais. Qual é o valor dessa raiz? Eu vou mostrar depois, mas vou adiantar para você. Vai ser esse número aqui dividido por A, tá? O menos B sobre 2 dividido por A. Vai ser o valor desse primeiro caso, tá? Existem mais 2 casos. O segundo caso, tá? Vou colocar aqui primeiro, segundo, tá? O segundo caso, o mesmo produto que você já vai saber quanto é que você faz no primeiro, né? Aliás, você só vai fazer isso uma vez em cada equação. Eu vou colocar os 3 casos aqui, mas você vai fazer só uma vez, tá? Porque você vai identificar logo em qual dos casos vai estar, tá, aquela equação. Bom, se o produto de menos B sobre 2 por ele mesmo for maior, aqui não é igual, for maior que AC, ó, vamos comparar sempre com AC, tá? Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é muito importante, tá? Vamos comparar com ele, for maior que AC, então nós teremos duas raízes reais e diferentes. Aqui o x1, que é raiz, vai ser diferente do x2, que é uma outra raiz real, tá? Então são duas raízes. A primeira são duas raízes iguais, segundo caso, duas raízes diferentes, ambas reais. E o terceiro e último caso, tá? Nós vamos pegar o mesmo número, menos B sobre 2, multiplicar por ele mesmo, e vai acontecer, pode acontecer dele ser menor. Se ele for menor
que AC, então aqui implica na não existência, não existe esse símbolo aqui, o E ao contrário, cortado diagonalmente, não existe, né? Não existe raiz real. Esse é o único caso que não existe a raiz real, tá? Então, toda equação é passível de um desses casos, só vai usar um dos casos em cada equação. Então, não vai ser tudo isso aqui que está aqui não, tá? Bom, continuando, se o primeiro caso não for identificado aqui, nós vamos continuar para ver se encontramos o segundo caso. Como? Agora, a partir daqui, veja bem, primeiro eu peguei menos b sobre 2 e multipliquei por ele mesmo. E todos vão ser assim agora, a continuação vai ser assim, todos os valores que eu colocar, eu vou colocar aqui o antecessor de menos b sobre 2, que eu vou chamar de F1, e o sucessor, que eu vou chamar de F2. Então, eu vou colocar sempre dois números, tá? O produto desses números, F1 vezes F2, eu vou comparar com esse produto aqui de AC, tá? Se F1 vezes F2 for igual a AC, então as raízes serão F1 sobre A e F2 sobre A. Então, fica resolvida a equação, tá? Se não for, vamos continuar. F3, eu vou chamar aqui de F3, e aqui o sucessor de F2, vou chamar de F4. Aí multiplico, ó, posso fazer mentalmente isso, F3 vezes F4. Se for igual a C, esse produto aqui, então as raízes serão F3 sobre A e F4 sobre A, do A daqui. E para generalizar, vou ver aqui um antecessor mais distante, tá? Posso dar um salto aqui, que eu vou chamar de FM. E aqui um sucessor mais distante, que eu vou chamar de Fn. Todos esses F são números inteiros, tá? Apenas o menos b sobre 2 pode não ser um número inteiro, porque se o b for ímpar, não vai dar um número inteiro, né? Mas isso não vai mudar em nada, tá? Então agora eu vou verificar, ó, Fm vezes Fn. Deixa eu apagar aqui para a gente colocar essa observação importante aqui, tá? Então, se a Fm vezes Fn for igual a AC, então nós vamos ter as raízes x1 igual a Fm sobre A. Esse x1 vem daqui, ó. Vai ser AX1, aí o A passa dividindo, fica aqui Fm sobre A. A outra raiz, que eu vou chamar de x2, vai ser o Fn, o outro fator aqui, ó, Fn sobre A também. E aí está resolvida a equação, tá? Eu chamei de F, que é F de fator, porque nós vamos observar só os produtos. Observe que eu não falei em soma, né? Não falei em soma. Por que eu não falei em soma? Porque cada par de número aqui vai ter a mesma soma. F1 mais F2 vai ser igual a F3 mais F4 igual a Fm mais Fn, que vai ser igual a menos B. Vai ser igual a menos B, tá? Então já está aí, a reta faz isso para você. Por isso você não vai precisar se preocupar, tá? E o produto não, o produto é único. O produto de F1 vezes F2 é 1, o de F3 vezes F4 é outro, de Fm vezes Fn é outro. E quando um desses for igual a C, aí você está com a equação resolvida, ok? Para ficar melhor, eu vou resolver exercícios. Você vai ver que vai ser muito mais simples do que está parecendo e você vai se surpreender com o método B e a equação de segundo grau na reta numérica, ok?